Boa noite, gente. Como sempre, vamos elevar nosso pensamento alto, rogando a Jesus, nosso Mestre amado, que possa estar presente através do mentor da casa, para nos assistir e orientar, que a gente faça um bom estudo na noite de hoje. A cidade que eu nasci chama-se Guanhães, tá? Não sei se alguém conhece, mas fica na região do Rio Doce. E o meu currículo foi falado que eu frequento a Fraternidade Espírita Fabiano de Cristo em Guanhães. Na verdade, eu já mudei de Guanhães, tem uns 4 anos que a gente está morando em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte eu frequento o Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, que é no Santo Antônio. Frequento a casa Maria Francisca Rocha, que é lá na Sagrada Família. E o resto a gente anda rodando com as palestras que a gente faz, né? Então, pelo menos 2 casas a gente tem como de apoio. Então, nosso tema de hoje, Espírito de Verdade. Quem seria ele? Nós vamos buscar no livro A Gênese um estudo de Kardec sobre uma passagem do Evangelho de João, onde ele vai desenvolver toda a temática a respeito do Consolador prometido. Ele vai identificar para nós quem é o Consolador prometido por Jesus. Então a passagem de João está: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenha dito. Então, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Uma coisa de destaque é o seguinte: quando Jesus diz, vou enviar um outro Consolador, nós podemos entender que Jesus já se coloca como um Consolador. Deu para entender? Ele é um e vai enviar um outro. E aí Kardec vai lá. Qual deverá ser este enviado? Dizendo, a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele. Pois, do contrário, dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Mas só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, menos ainda estar em nós. Compreendemos-la, porém, muito bem como uma referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Então, aqui, por esse texto, fica claro que Kardec estabelece uma diferença. Então, para Kardec, o Consolador seria a doutrina espírita. E tem uma relação direta com o Espírito de Verdade. Na hora que a gente for caminhar, que a gente vai ver qual é essa relação. Ok? É importante essa distinção, porque algumas pessoas acham que o Consolador seria o Espírito de Verdade. Então está querendo separar. O Consolador é a doutrina espírita, e o Espírito de Verdade é uma outra situação que nós vamos analisar. Ficou claro? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele tem um título de o Cristo Consolador. E nas instruções dos Espíritos, ela tem um título, Advento do Espírito de Verdade. São os itens 5 a 8. Nesses itens, existem 5 mensagens, todas assinadas
pelo Espírito de verdade. Então a gente percebe que existe uma relação íntima entre o Cristo Consolador e o Espírito de verdade. Porque se não tivesse essa relação, não teria sentido nenhum Kardec ter colocado os dois títulos semelhantes, ou um ligado com o outro. Ok? Mas afinal de contas, quem poderia ser essa personalidade Espírito de verdade? É de se notar que nas obras da codificação, o codinome Espírito de verdade aparece por várias vezes. Então nós fizemos um quadro e descobrimos que é mencionada 78 vezes. Seja em referência de mensagens que foram assinadas pelo Espírito de verdade, seja Kardec falando, seja os Espíritos falando, enfim. 78 vezes aparece essa palavra lá, ou a expressão Espírito de verdade. Eu julgo que é algo significativo para todos nós. Então, a questão é, quem é esse Espírito de verdade? Né? É o que é o nosso propósito de tentar descobrir. Mas, para início de conversa, uma coisa que nós temos que definir é se esse Espírito de verdade é uma individualidade ou uma coletividade. Por quê? Porque alguns companheiros espíritas acham que o Espírito de verdade é, na verdade, uma coletividade de espíritos. Ficou claro? Então nós temos que saber se é um indivíduo ou se é um grupo de indivíduos. Então Kardec fazendo umas considerações a respeito de uma comunicação cujo autor não se identificou quem é. Então nessas considerações de Kardec na Revista Espírita do ano de 1866 nós vamos encontrar o seguinte: o Espírito, na verdade, não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. Então Kardec deixa claro nesse pedacinho aqui que o Espírito de verdade é um indivíduo e é um nome próprio e que lá no Evangelho tem ele. Ok? De resto, esse Espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Significa que o quê? Que esse Espírito, denominado Espírito de verdade, tem várias comunicações, várias mensagens assinadas por ele. Continua. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderaram indevidamente desse título. Então, quando Kardec fala isso, ele está com a ideia de que esse título designa uma pessoa muito especial, de tal forma que as pessoas estão apropriando desse nome dessa pessoa para falar que a mensagem é dessa pessoa. Ficou claro? Só que lá em todas as obras da codificação, nós não vamos encontrar nenhuma mensagem ou nada se referindo a alguém se apropriando do nome Espírito de verdade. Nós vamos encontrar, como iremos ver, uma outra personalidade que estão usando o nome dela. Ficou claro? Numa comunicação do Espírito Lacordaire, dada em Paris no ano de 1862, tem-se informação sobre a participação dele, ou seja, desse Espírito de verdade, na codificação espírita. O que ele representa na codificação? Então está lá. Era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Quem que não podia dizer alguma coisa que não seria compreendido? Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual. O que significa isso? Significa dizer que o Espírito de verdade foi um Espírito que coordenou todos os outros espíritos envolvidos na codificação espírita. Ficou claro?
Ele, vamos dizer assim, uma expressão para todo mundo entender, ele era o chefe, o resto, todo mundo era subordinado. Por maior elevação espiritual que os outros possam ter. Mas quando nós identificarmos quem é esse Espírito, vocês vão entender o porquê que nós estamos falando isso. Enfim, a quem esse nome poderia qualificar? Vocês estão vendo que eu estou igual a novela, né? Só descendo o suspense. Primeiro, vamos recorrer aos evangelhos. Lá não falou que esse nome está especificado nos evangelhos? Não foi Kardec que falou? Então vamos lá. Então, pesquisando no evangelho, nós encontramos a expressão, em verdade vos digo, dita por Jesus 60 vezes. E isso nós não estamos contando os textos dos apóstolos que são repetitivos, do mesmo episódio. Ficou claro? Então veja bem, o que é comum? Se a gente começa a falar demais alguma determinada frase, a gente acaba levando um apelido por causa do que nós estamos falando na frase. Então Jesus, de tanto falar assim, em verdade eu vos digo, o pessoal dele até vai falar lá, ou em verdade lá. Deu para entender? Já começou por aí. Então, mas tem duas frases que nós não colocamos nem entre as 60. Nós queremos destacá-las. A primeira é a seguinte, está em João, e diz lá, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos desdobrar essa frase que está em azul. Ok? Então essa frase está a seguinte, na verdade são 3 períodos nela. Eu sou o caminho, ponto. Eu sou a verdade, ponto. Eu sou a vida. Já deu para identificar? Ou começar a ter a pista de quem é esse Espírito de verdade? Na outra frase, e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos tirar a expressão verdade e vamos colocar no lugar a palavra ou o nome Jesus. E conhecereis a Jesus e Jesus vos libertará. Faz sentido? Faz? Então, começando a dar as dicas. Vejamos nas obras da codificação o que alguns espíritos disseram a respeito desse nome Espírito de Verdade. Então, nós estamos ampliando a nossa pesquisa. Então, lá, tá falando, nós vamos pegar os espíritos, a fala dos espíritos de Chateaubriand, espírito de Elasto, Antônio, que foi o pai de Kardec, São José e Hahnemann. Então, vamos lá. Chateaubriand. Então, ele diz lá, sois guiados pelo verdadeiro gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e aperfeiçoamento que vos predizem os vossos guias espirituais. Vocês perceberam alguma coisa aí? Mas não foi falado, um pouquinho atrás, que quem presidia os espíritos, ou quem era o chefe dos espíritos, era o Espírito de Verdade? Lembram disso? E por que agora está falando que é Cristo? Tem alguma relação entre os dois? É o que veremos. Erasto. Não podereis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, nosso mestre bem amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Erasto de novo. Nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, devo vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de Verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Erasto ainda. Caminhai, pois em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de Verdade, meu Senhor e vosso. Antônio, que é o pai de Kardec. Contar com a benevolência sincera e afetuosa de um Espírito de Verdade, o Filho de Deus,
o qual saberá de maneira incomparável inundar sua alma de felicidade. São José, pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos Espíritos. Ressalto, São José está afirmando que o Espírito de Jesus se comunicava. Ficou claro ali do texto? Fica? Vocês já encontraram alguma vez alguma comunicação nas obras da codificação assinada com o nome Jesus? Nós vamos ver, tem duas só. Nós vamos vê-las. Então vamos ressaltar as expressões que foram usadas em tudo isso que nós lemos aqui agora. Nosso mestre bem-amado, mestre de todos nós, filho de Deus, divino mestre, meu Senhor e o vosso. Pergunto, a quem se pode atribuir todos esses títulos, juntos ou separados? Não importa. Isso mesmo. Só existe um ser a quem podemos aplicá-los, que não é outro senão o próprio Jesus. E se nós pegarmos só Erasto, numa comunicação dada em setembro de 1861, ele usa a expressão nosso mestre bem-amado para designar o Espírito de verdade. Foi uma das mensagens que nós lemos. Mas em abril de 1862, ele vai usar essa mesma expressão, ou seja, o nosso mestre bem-amado, para designar quem? O Cristo. Viu a relação? Hahnemann diz lá, cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Quem dirige esse globo? Que nós sabemos, senão Jesus. Então, tudo que nós estamos lendo até agora está fazendo uma relação direta entre o Espírito de verdade como sendo Jesus. Fica claro isso para vocês? Mas tem muito mais coisas, tá? Em março de 1867, uma mensagem assinada por um espírito, que eu não quis se identificar, ele fala sobre a regeneração da humanidade. Nós vamos ler nessa mensagem o seguinte: coragem. O que foi predito pelo Cristo deve se realizar. Certamente está falando daquela promessa do envio do Consolador. Nesses tempos de aspiração à verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo, brilha de novo sobre vós. De novo, brilha de novo, sinal que já veio alguma vez. Ficai ligados a essa bandeira, onde vós haveis escrito, fora da caridade não há salvação. E depois esperai, porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse, bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Então, o Espírito de verdade é o Jesus com um novo nome. Ficou claro? Então, o próprio Espírito aqui já está afirmando isso para nós. Mas uma coisa importante quando a gente está fazendo a pesquisa é buscar pesquisas fora do foco que você está trabalhando. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com doutrina espírita, ou num lugar específico, vamos ver se tem outros lugares que dá a mesma informação, para ter credibilidade aquilo que você está falando. Então vamos buscar fora do núcleo de Kardec, ok? Se a gente encontra outras informações que a gente pode chegar a essa conclusão, de que o Espírito de verdade é mesmo Jesus. Então na Revista Espírita do ano de 1861, no mês, não sei qual mês, não pus aqui, nós temos uma mensagem, ou uma carta, melhor dizendo, escrita por Rustain, da cidade de Bordeaux, a Kardec. Então Rustain diz o seguinte: agradeço com alegria e humildade esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão sobre a terra para a propagação e sucesso do Espiritismo.
Então os espíritos que estavam manifestando lá em Bordeaux, na cidade de Bordeaux, estavam falando, ó, o Cristo está aqui em missão de novo. Essa terceira explosão da bondade divina, para cumprir essa palavra do Evangelho, uma só ovelha, um só pastor. Por terem vindo nos dizer, não tem mais nada. Olha o que completa agora. O Cristo, ele explica. Rostai, chamado por eles de Espírito de verdade. Então o que ele está dizendo? Ele está falando de Cristo, chamado por eles quem? Os Espíritos que se manifestaram no ciclo onde estava inserido. Ficou claro? Então esses Espíritos estavam dizendo que o Cristo era o Espírito de verdade. A verdade é o primeiro e o mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras me tocaram vivamente e me perguntava, Rostein perguntando para ele mesmo, né? Mas onde está, pois, o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, viu lá? O Espírito de verdade preside, comanda, é o chefe. Segundo a expressão do Espírito de Marius, bispo das primeiras idades das igrejas, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão da Terra, fechou com o que está falando lá no ciclo de Kardec? Que o Espírito de verdade é que presidia, comandava os espíritos envolvidos na codificação? No círculo cristiano espiritista da cidade de Lerda, na Espanha, em meados do ano de 1873, tem várias comunicações e uma delas assinada por São Paulo. Então São Paulo diz lá, ensinais aos que não têm fé as excelentes e doces verdades do Espiritismo, que o bom Senhor vos concedeu por seus enviados, porque a verdade se aproxima e é necessário que os enviados lhe preparem o caminho. Em verdade vos digo, que o Cristo já recebeu a palavra de Deus, já desceu da região de luz e está entre vós. Entre vós como? Como coordenador, como diretor, como chefe de todos os espíritos envolvidos na codificação. Ficou claro? Livro Missionários da Luz, André Luiz. Então lá o instrutor Alexandre fala para André Luiz. O próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Ficou claro? O Senhor aí é Jesus. Nós designamos Jesus de o Senhor, embora nós sabemos que ele não seja Deus. Ok? Então nós temos fontes fora da doutrina espírita que estão convergindo para a mesma informação que nós achamos lá. Aqui nós temos uma lista de todos os espíritos envolvidos na codificação. Ou pelo menos dos nomes de destaque que apareceu de alguma forma nas obras. Ok? Esses que estão coloridos aí são os que nós conhecemos, né, de uma forma mais tranquila. Benjamin Franklin, Erasto, Fénelon, Galileu Galilei, João Evangelista, Paulo de Tarso, Platão, Santo Agostinho, São Luís, que era o presidente ou guia da Sociedade Espírita de Paris, Sócrates, Timóteo, Cura d'Ars, Vicente de Paulo e outros. Veja bem, vamos pensar, o nível de evolução desses espíritos que estão listados aí. Agora outra pergunta. Quem poderia coordenar essa turma aí? Porque a coordenação no mundo espiritual vai indicar evolução, não é isso? Grau de evolução. Lá não tem peixada, não. Tá? Você vai dirigir porque você é meu parente. Não existe isso. Lá é questão de moralidade e evolução espiritual. Então, imagina, o nível das entidades que estão aí, quem poderia estar coordenando essas pessoas? Então, achei essa imagem muito bonita, representando o quê? A Sociedade Espírita de Paris, os vários espíritos, né, aqui na sociedade, e tem um em destaque. Ele ali? Então, quem fez esse quadro
esse desenho, já tinha certeza disso. Que o Espírito de verdade está ali, como se diz, coordenando todos esses espíritos envolvidos na codificação. Muito bem representada a imagem. Vamos ver agora se a gente encontra alguma coisa em Kardec que ele tenha falado ou ele tenha dado uma dica de quem é esse personagem. Mas antes preciso explicar 3 pontos que são usados para combater essa ideia de que Jesus é o Espírito de verdade. O primeiro ponto é porque na primeira comunicação que foi dada desse Espírito de verdade, Kardec o tratou de espírito familiar. O segundo ponto, porque esse espírito deu pancadas na casa de Kardec, em determinado dia lá. Então a ideia, o espírito superior não dá pancada. E o terceiro item é porque num certo ponto, Kardec falando dessa entidade, ele diz que ele foi um ilustre filósofo da antiguidade. Então juntando isso tudo, o pessoal disse, não tem nada a ver com Jesus. Ok? Só que nós vamos trabalhar cada uma dessas questões usando a própria codificação. Então, primeiro, a questão que a gente coloca é sobre a questão do uso do nome ou da designação espírito familiar. Então, Kardec diz lá o seguinte, essa mensagem surgiu no ano de 1856, ou seja, antes da publicação do Livro dos Espíritos. O Espiritismo estava indo no início, né, vamos dizer assim. Então, Kardec fala assim, que nessa época ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Então, todos eram denominados genericamente de espíritos familiares. E lá na frente nós vamos ver onde Kardec fala isso. A questão da pancada. Vamos pegar o Livro dos Médiuns, no capítulo 11, no item 145. Kardec. Resta-nos desfazer um erro muito divulgado, que consiste em confundir todos os espíritos que se comunicam por pancadas com os espíritos batedores. A tipologia, que é a pancada, é um meio de comunicação como qualquer outro, não sendo mais indigno dos espíritos elevados que a escrita ou a palavra. Todos os espíritos, bons ou maus, podem servir-se dele como dos demais. Ou seja, todos os espíritos, bons e maus, podem servir da pancada como os demais meios de comunicação. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação do pensamento e não o instrumento de que se servem para transmiti-lo. Ficou claro? Então o que importa da mensagem é o conteúdo. Se veio de pancada, de fala, de escrita, não faz a mínima diferença. É isso que ele está falando. Sem dúvida, eles preferem, os espíritos superiores, os meios mais cômodos e rápidos. Mas, na falta do lápis e do papel, não terão escrúpulos em servir-se da vulgar mesa falante. Ou da mesa girante. A prova disso é que se obtém por esse meio, ou seja, da mesa girante, ou mesa falante, as comunicações mais sublimes. Ficou claro então que a pancada não tem nada a ver? Ficou? A questão da citação do nome, ou da referência ao nome, nós temos que tentar tratá-lo isso na evolução, uma certa evolução que Kardec foi designando essa entidade. Então nós colocamos lá, Obras Póstumas, é um livro que foi publicado no ano de 1890, mas a comunicação em referência é do ano de 1856. Então nós temos o ano 1856, nós temos o ano de 1858, com o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é a primeira edição de O Livro dos Espíritos. A segunda edição já mudou de nome, já virou O Livro dos Espíritos. E a terceira é o ano de 1861, com o Livro dos Médiuns. Ok? Então veja bem, na primeira comunicação, não falou nada.
Já em 1858, ele fala o seguinte, é a primeira vez que ele cita o Espírito de Verdade, ele fala assim, ó, o Espírito usou um nome alegórico, e que soube depois, ou seja, Kardec soube depois, por outros espíritos, ter sido ele um ilustre filósofo da antiguidade. Então essa que é a referência de Kardec, é o tal de Espírito de Verdade. Ó, um ilustre filósofo da antiguidade. Mas aí, 3 anos depois, ou seja, no ano de 1861, Kardec já muda totalmente a fala. Então ele diz assim, ó, esse espírito, pertencia a uma ordem muito elevada e que desempenhou um papel muito importante sobre a Terra. Essa é a última fala de Kardec. Dá para encaixar Jesus aí dentro ou não? Mas também nós podemos dizer que Jesus não foi um ilustre filósofo da antiguidade também, não? O que é filósofo? Não foi uma filosofia que ele lançou de vida? Então, para mim, esse argumento não tem muito sentido. Agora vamos ver. Livro dos Médiuns, capítulo 31, mensagem número 9. No capítulo 31, tem dissertações espíritas. Então, várias mensagens que são analisadas. Então, destacamos o trecho de uma delas. Então, vem lá a mensagem. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora. Então, já veio uma vez. Aos filhos transviados de Israel. Alguém chegou, veio para os filhos de Israel, ou seja, para os judeus. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas, aí segue o texto. Mas ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Só muito raramente me comunico. Então ele comunica mais raramente. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Essa mensagem, do jeito que está aí, ela tem cara de quem? Não tem a cara de Jesus, não? Tem ou não? Reino de meu Pai, outrora minha palavra, quem viu minha vida, minha morte, não é? Só que essa mensagem, ela não tem assinatura. É uma mensagem que está no livro dos médiuns, mas não tem assinatura de espírito nenhum. Mas tem uma nota explicativa de Kardec. Então Kardec começa essa nota da seguinte forma. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, o que Kardec está querendo dizer com isso? O médium que recebeu essa mensagem é médium confiável. Ficou claro? Então continua o texto. Está assinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Olha o cuidado que ele está tendo. Tão grande seria o insígnido favor de sua autenticidade. E por quê? Muito frequentemente, dele se abusou nas comunicações evidentemente apócrifas. Lembra lá atrás Kardec falando que aproveitaram de mais de um nome? Lembram? E aí vamos completar? Este nome é o de Jesus de Nazaré. Mais claro que isso, não tem jeito. Fica claro ou não? E lá no final, assim, ó, ele coloca, né, Jesus na condição de espírito puro por excelência. Isso é interessante porque no meio de espírito ainda
existe uma certa divergência de opiniões, e algumas pessoas acham que Jesus simplesmente é um espírito superior. Tudo bem. Mas aí está claro que ele é um espírito puro. Ficou? Aí Kardec continua. Por essas considerações, gostei de apropriar o nome, né? É que sempre nos abstivemos de publicar algo que levasse esse nome. Olha, ao Kardec dizer isso, ele está afirmando que ele recebeu várias comunicações assinadas por Jesus, mas ele ficou sem jeito de colocar o nome Jesus. Fica claro? Onde estão essas mensagens? Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador. Itens 5 a 8, 6 mensagens assinadas por quem? Pelo Espírito de Verdade. Fechou a relação? E aí ele fala por que não colocou o nome, né? Que o menor inconveniente de ter colocado o nome de Jesus, por exemplo, é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Vamos imaginar a gente lá atrás, na época de Kardec. E vamos supor que eu seja Kardec. É claro que eu não mereço tanto, né? Não vem falar que eu sou Kardec reencarnado, não, pelo amor de Deus. Então, vamos supor que eu sou Kardec. Eu chego para vocês aqui, ó, gente, vocês não sabem da maior. Jesus está manifestando, nós temos uma nova religião. O que vocês iam fazer comigo? Meter numa camisa de força e internar no hospício. E me chamar de doido. Então veja bem, se Kardec falasse, revelasse o que ele sabia lá atrás, nós hoje não estamos falando de quê? Do Espiritismo. Então ele sabia e não podia dizer absolutamente nada. O momento não era próprio. Não sei se fica claro isso para vocês. Fica? Ok? E Kardec é prudente, ó. Deixa o cuidado de cada um para saber se tem sentido, se é de Jesus ou não. Eu não vou impor para ninguém. Vocês que vão julgar. Só que essa mensagem que nós acabamos de ler é a mesma mensagem que está no capítulo 6, o Cristo Consolador, é a mensagem número 5. Só que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem assina? O Espírito de Verdade. Ora, se eu tenho uma mensagem que aqui está assinada, Jesus, e a mesma mensagem está aqui assinada por Espírito de Verdade, não tem como eu não associar um nome ao outro. E aí reforça. O que Kardec, ele evitou de colocar o nome. Fica provado aí. Ok? Só que ainda nesse capítulo 31 do Livro dos Médiuns, um pouquinho à frente, Kardec vai falar das comunicações apócrifas. Ou seja, comunicações sem valor, sem fundamento, falsas e que não se pode acreditar. Então nessas comunicações, tem duas delas que levam o nome Jesus. Ok? Então Kardec faz o seguinte. Indubitavelmente, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e vê se há de que lado está o cunho da autenticidade. Que mensagem é essa que Kardec está falando? É aquela mensagem, venho como outrora, que é a que está acima. Então, quando Kardec diz, veja de cima e veja qual que é a autêntica, ele está dizendo o que para nós? A de cima é autêntica. Então, vê se essas duas têm o mesmo... Ficou claro? No Livro dos Médiuns, Kardec, no item 48, ele vem estabelecer colocar algumas coisas que as pessoas tinham para refutar as manifestações dos espíritos. E não acreditavam na época. Então tem um sistema chamado uniespírita e monoespírita. Vamos ver.
Enquanto uns atribuem todas as comunicações só ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Então, o uniespírita, o monoespírita é isso. Só um espírito que se manifesta. Para uns é o demônio, para outros é Jesus. Ao extremo. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, pelas manifestações escritas, visuais ou outras, responde que é sempre o mesmo espírito. O diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas. Então, aquelas comunicações que identificaram de parente, não, isso é o Cristo ou o diabo, não era parente, né? Mas não nos dizem, essas pessoas que defendem essas teorias, não nos dizem, porque os outros espíritos não podem se comunicar. E com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar? Apresentando sob falsas aparências. Pera, tem alguma coisa estranha aí, não tem não? Se ele está falando, o pessoal falava que era o Cristo que estava se manifestando, por que veio que o espírito de verdade viria nos enganar? A não ser que Kardec sabia que Cristo, ou Jesus, era o espírito de verdade. Porque o texto, para ter coerência, ele tinha que dizer, com qual objetivo o Cristo viria nos enganar. Ele não falou, não foi no Cristo lá atrás? Não foi aqui? Então aqui nessa frase, com qual objetivo o Cristo viria nos enganar? Quando ele usou o espírito de verdade, porque ele está admitindo que o espírito de verdade é o Cristo. Tem dúvida? Vamos comparar duas falas de Kardec. Então uma fala, no ano de 1864, fala assim, o Cristo preside a regeneração que se opera. Na outra, em 1868, ele diz lá, o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração. Então, como nós não temos dois presidentes, nós temos um só, então Cristo é o Espírito de verdade. Pela conclusão que a gente chega em cima das duas falas de Kardec. O Espírito de verdade teria, porventura, nos deixado alguma pista? Nas mensagens que ele passou? Tem uma mensagem titulada A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título anterior do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está assinada pelo Espírito de verdade e foi dada na cidade de Bordeaux, em maio do ano de 1864. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado dia 29 de abril de 64. Aí o Espírito de verdade dizendo, um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa mensagem foi dita no século XIX. Então, quem veio há 18 séculos atrás para cumprir a vontade do meu Pai? A não ser Jesus? E mais claro ainda, pulando. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Pega o Evangelho de João, vocês vão ver literalmente a expressão de Jesus. Há várias moradas na casa de meu Pai. Então, de certa forma, nas entrelinhas, o Espírito de verdade se entregou. Fazendo que a gente possa reconhecê-lo tranquilamente como sendo Jesus. Essa aqui nós já falamos, né, das mensagens 5 assinadas. Essa é aquela que eu falei que está lá no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que não tem assinatura, que depois ele tem um comentário, falou que foi Jesus de Nazaré que assinou, é essa mensagem. Essa está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a mensagem número 5. A mensagem número 6, 2 detalhes. Vem instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas. Que chore por quanto a dor foi sagada no Jardim das Oliveiras. O que Jardim das Oliveiras tem a ver? Não tem um momento lá que fala que Jesus chorou no Jardim das Oliveiras? E chorou, escorreu sangue?
O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo. Jardineiro divino. Eu já vi isso em algum lugar. Vamos buscar lá no Evangelho de João. Maria Madalena, diante do túmulo de Jesus, chega alguém perto dela e conversa com ela. E ela achou que essa pessoa era Jesus, que estava conversando com ela, mas ela achou que essa pessoa era o quê? Um jardineiro. Olha o detalhe. Jesus, então, assumindo essa condição de jardineiro divino por causa dessa referência no Evangelho de João. Qual a relação do Espírito de verdade para com Kardec? Aqui é a primeira mensagem, aliás, a primeira manifestação do Espírito de verdade. Então, Kardec estava lá no dia 24 de março de 1856 na sua casa escrevendo. E ouviu várias pancadas, repetidas vezes. Ele procurou a causa e não achou. No dia seguinte, ele estava reunido na casa de São Baldan e se manifestou o espírito Zéfiro. E eles começaram a dialogar com Zéfiro. Aí Kardec contou essa história das pancadas, e aí o diálogo. Ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Lembra que eu falei o negócio da questão do espírito familiar? Vamos ver a nota? Nesta época, nota de Kardec. Nesta época ainda não se fazia distinção nenhuma sobre as diversas categorias de espírito simpático. Dava-se-lhe a todos a denominação geral de espíritos familiares. Indagado o porquê das batidas, Kardec obteve como resposta que havia um erro no que estava escrevendo naquela ocasião, o que de fato ele comprovou depois. Continua. Com que fim foi ele bater daquele modo? Queria comunicar contigo. Poderia dizer-me quem ele é? Podes perguntar a ele mesmo. Ele está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás dizer-me quem és? Para ti chamar-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante um quarto de hora estarei à disposição. Então presta atenção. O Espírito de verdade nós identificamos como Jesus. Então Jesus, falando para Kardec, todo mês, durante 15 minutos eu estarei à sua disposição. É isso que ele está falando ali. Deu para sentir o que estava atrás? E aí, o nome verdade que tomaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Pergunta Kardec. Aí o Espírito responde, talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Então aí está sendo afirmado categoricamente que o Espírito de verdade, que para nós é Jesus, foi o guia de Kardec. Guia na missão de Kardec de trazer a doutrina espírita, que fique claro. Sim, para te assistir pelo pensamento. Então o Espírito de verdade assistia a Kardec pelo pensamento. Então não havia manifestações de escrita, de fala na casa de Kardec. Isso ele comprovou depois. Toda vez que ia até um médium na casa dele, não tinha manifestação. Né? Então, se o Espírito assistia em pensamento Kardec, nós podemos dizer que Kardec seria um médium? O médium não é todo aquele que capta o pensamento dos Espíritos? Então termina lá, o Espírito vai lá e diz só. Isto para ti, insistindo na questão do nome, né? Isso para ti quer dizer descrição. Está aí o motivo porque Kardec não podia falar. O Espírito de verdade pediu descrição. Então ele sabia quem era e não podia revelar por causa dessa descrição que o Espírito de verdade pediu. Pular que senão não vai dar tempo. Aí Kardec fala, ó, num certo ponto lá, e fala assim, a proteção desse Espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens. Então Kardec reconhecia a superioridade desse espírito que era o guia dele. Agosto e setembro de 1863, Kardec recebe várias mensagens, então vamos lá. Dizendo para ele, acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós.
e com auxílio do devotado dos Espíritos que te são mais fiéis. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Essa mensagem tem cara de Erasto. Mestre de todos nós. A quem nós podemos designar mestre de todos nós, senão a Jesus? Né? A outra mensagem. Nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante a teu redor. É tal que não podes recusá-la. Com esta obra, o edifício começa a se livrar dos alicerces. É fácil comprovar que Allan Kardec conhecia o Espírito de verdade como seu guia espiritual. Na revista Espírita do ano de 1861, nós encontramos essa fala de Kardec, dentro de um discurso. Ele fala assim: sim, senhores, este fato não é só característico, mas é providencial. Eis, a esse respeito, o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual. 2 pontos. O Espírito de verdade. Diante de tudo isso, só podemos concluir que tem outra conclusão que a gente pode chegar no CS? Ou seja, que Jesus, o guia de Kardec, foi aquela pessoa que se designou Espírito de verdade? Na codificação? Emmanuel, falando de Kardec. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte se sagrar imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec. Ou seja, Allan Kardec é um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, para provar que Kardec não era qualquer um. Ficou claro? Uma outra mensagem. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. Confirmando, né, a posição de Kardec. Os espíritos, ao te escolher, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabia que a tua fé, com muro de aço, resistiria a todos os ataques. A tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Então eles conheciam a intimidade de Kardec. Então foi escolhido a dedo. E não foi, ele não era qualquer um. E naquela mensagem lá que está, na mensagem número 6, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, está lá. Essa mensagem é assinada por Espírito de verdade. Está lá. O meu apóstolo vos instrui. Quem é o meu apóstolo? Kardec. Temos vários companheiros espíritas que falam, confirmam essa opinião que nós chegamos à conclusão. Tipo Hermínio C. de Miranda, Sérgio Fernando Aleixo, Lamartine Palhano Júnior e Leon Denis. Eu não vamos ler porque nosso tempo já está quase acabando ali, não está? Até que hora? 9? 9. Mas todos eles confirmam tudo dessas conclusões que nós chegamos aqui, tá? Então, concluímos que realmente o Espírito de verdade é Jesus. Pelos seguintes motivos, apresentados ao longo deste estudo. Informação dos Espíritos, pela fala de Kardec, pela opinião de outros autores espíritas, pelo Evangelho e pela comunicação do Espírito de verdade. Ok? Então aí eu vou usar uma fala de Kardec, que ele diz o seguinte: se tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se eu estou errado, acabarei por pensar como os outros. Ou seja, nós aqui não estamos querendo impor a nossa linha de pensamento para ninguém. O que nós podemos falar é o seguinte, que isso é um fruto de uma conclusão em cima de uma pesquisa. E essa pesquisa, para mim, ela me levasse para qualquer lado, eu abraçava. Então, ela me levou para este lado e eu abracei a causa. Ok? Então, vou apresentar para vocês o homem. Imagem bonita. Aí um cara olhando essa imagem. Tem aqueles caras que gostam de achar erro, né? As picuinhas, né?
Eu falei assim, tem um defeito nessa imagem. Aí o autor perguntou, o que foi? Está faltando a maçaneta. Aí ele falou assim, não está faltando a maçaneta. Essa imagem representa Cristo e essa porta representa a porta do seu coração. E essa porta do seu coração, meu irmão, ela só tem maçaneta do lado de dentro. É só você que abre. Jesus não vai abrir o seu coração para entrar lá dentro. É você que tem que abrir o seu coração para que Jesus possa entrar e se instalar. Aqui nós vamos falar, não é para demonstrar que, ou para querer parecer não, tá gente, por favor. É para mostrar o seguinte, que esse estudo que nós fizemos é um trabalho consistente, porque ele foi publicado em vários lugares. Nós temos lá, no Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, publicou de uma forma bem resumida, no ano de 2005. Na Revista Internacional do Espiritismo, no ano de 2008, também de uma forma resumida. Na Revista Espírita Histórica e Filosófica, por completo, em 2 partes. Essa revista de Porto Alegre. Na Revista Espiritismo e Ciência, de São Paulo, da Mitos Editora, em 2 partes. Eles mudaram o título. Eles colocaram assim, quem seria o Espírito de Verdade? Não o título que eu coloquei. Então isso para mim significa que o quê? Que é um respaldo a esse trabalho que eu fiz de pesquisa. E esse trabalho de pesquisa, eu acabei montando um texto com um formato de e-book, mas na verdade é um arquivo PDF, tá? Que está disponível para quem quiser. Esse é o material. Vocês vão encontrá-lo no meu site. Então no meu site, não quiser entrar lá, vocês vão encontrar uma categoria chamada e-book. Então tem este material, tudo aqui que eu falei, muito mais coisas, dentro desse material. E quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa assim, não, Paulo, aqui eu acho que você não foi bem, seu argumento aqui não está muito bom, por favor, não se acanhe. Meu e-mail está aqui, pode passar o e-mail para mim. Nós vamos ver o porquê, o que está falho, não tem problema nenhum. Tá? A gente nunca se coloca como dono da verdade. O que eu me coloco é alguém que está atrás da verdade. Não é a minha, é aonde que a verdade até eu estou. Tá certo? E no mais, agradeço a paciência de vocês. Esperamos realmente que tenha contribuído com algo a favor do conhecimento. Para mim, esse estudo significou muito, porque agora eu percebo que o Espiritismo é muito mais do que eu podia imaginar, porque atrás dele tem a figura importante do Mestre Jesus. Que ele possa abençoar a todos nós, nos dando paz e felicidade. Muito obrigado.